Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, paz e graça a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Com a série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Quero cumprimentar você com a paz e graça, povo de Deus, eleitos e eleitas de todo o mundo, de todo o Brasil, porque Deus é maravilhoso. E aqui estou com a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, juntamente com a página no Facebook, juntamente com o grupo do Evangelho Eterno. E aqui estamos passando esse conhecimento das Escrituras já consumadas, realizadas, feitas, que é a história completa, a Bíblia, conjunto de livro, como o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos seus ouvintes, antes do ano chamado 70, antes do evento da escatologia, da ressurreição, do último dia, da ressurreição, do último dia, ele disse que era para mostrar aos séculos vindouros aquilo que o seu Deus, o nosso Deus, o Altíssimo, o Pai do nossos espíritos fez com eles, e aquilo alcançou nós. Quero agradecer mesmo a sua participação aos queridos 39 irmãos inscritos nesse canal, eleitos e eleitas de Deus. Agradeço mesmo a sua participação. Lembrando que nós estamos aqui nessa série aprendendo esta maravilhosa graça, porque eu, Fernando Pereira Batista, a minha pessoa, passei 15 anos dentro da igreja chamada evangélica, dentro da religião chamada cristianismo, porém nós somos eleitos. Deus deu, pela graça dele, o conhecimento dessa graça, e aqui estamos nas plataformas digitais, e eu estou muito alegre, porque Deus tem levantado muitos irmãos em graça para levar essa graça, esse conhecimento aos eleitos e às eleitas de Deus que estão dentro dessas igrejas chamadas igrejas instituições com CNPJ, aonde tem o seu pastor homem, fundador desta instituição. Lembrando a vocês, estou falando isso porque foi mais de 15 anos, dirigi igrejas evangélicas, fui presbítero com títulos, com grau eclesiásticos ali dentro. Era professor da escola bíblica dominical. Pregava muito nos palanques que eles chamam de altar. Mas Deus me chamou para esta graça tão maravilhosa. Já dirigi igreja, já fui pastor vice-presidente, né? Eu já passei coisas que vi ali, mas Deus esclareceu. Isso é maravilhoso. Eu creio que você que está ouvindo esta série, vendo essa série, é Deus que vai lhe dar o entendimento, que vai mostrar que realmente não é a série do Apocalipse, não é a minha pessoa, mas é a própria história dele, é a própria Bíblia que vai, é o próprio Deus que, pelo Espírito dele, que vai dar esse entendimento para vocês entenderem, meus queridos irmãos, que realmente tudo já está feito. A Bíblia já está com as suas profecias totalmente cumpridas. E isso é maravilhoso, e que nós estamos reinando em vida. Essa série, nós começamos ela pela fé, vamos terminar pela fé. Estamos aqui no canal Yahushua pela fé. Eu já estou muito alegre, porque já tem aqui 39 irmãos inscritos. Eu peço a vocês, meus queridos irmãos, que convidem outras pessoas para se inscrever nesse canal. E se inscrever nesse canal porque a sua participação é muito importante, porque nós estamos aqui nas plataformas digitais e aqui nós vamos levando esse conhecimento, e é bom que as pessoas ouvem, que quando nós estiver gravando aqui lives,
a gente dedica lendo, a gente faz pela fé, não é como um sistema religioso que faz pelo dinheiro, que faz pelo dízimo, que nunca foi dinheiro, que era alimento, nós já sabemos isso, que faz por uma barganha. Não, aqui nós fazemos para ver os filhos de Deus livres do perverso sistema religioso, onde eles colocam que os filhos de Deus ensinam, e aplicam os filhos de Deus que eles irão para o inferno, um inferno espiritual, que o espírito do ímpio vai estar queimando de eternidade em eternidade. Mas só que as escrituras não diz isto. Deus não diz isto. Ele chegou para Jeremias e disse: Jeremias, nunca passou pelo meu coração mandar vocês passar seus filhos pelo fogo. Nunca passou isso no meu espírito, usando aqui figura de linguagem. Mas vocês têm passado seus filhos ao fogo, a Moloque. Mas eu nunca passou isso no meu coração. Deus estava falando com Jeremias em vida, meus irmãos. Imagine, depois que o ser humano morre, volta à terra, ele vai lançar esse espírito dessa pessoa que veio dele, que é dele, que ele criou. Esse não é o Deus da Bíblia, esse é o Deus da religião, das religiões. E aqui estamos analisando texto e contexto. Não analisamos a fé dos queridos irmãos, nem o seu credo religioso. Muitos irmãos eleitos dentro dessas chamadas igrejas evangélicas, muitos irmãos e irmãs eleitas que são pastores, doutores e aí por diante com esses títulos, e eles estão sendo enganados. Outros já conhecem que Yahushua, Jesus já voltou, que dízimo não é dinheiro, e estão ali enganando, porque eles querem enganar, eles gostam, eles são chamados cão gulosos, porque eles gostam de viver do dinheiro, da matéria, eles gostam de méritos. Mas aqui nós no canal Yahushua Reina para Sempre vivemos aqui pela fé, e o novo céu e a nova terra se vive pela fé. É o ministério do Espírito da lei e da vida. Eu falei para vocês em outro vídeo que a besta do Apocalipse 13, com seus 10 chifres, com seus 10 diademas, que é coroas, 10 coroas sobre os 10 chifres. Falei quem eram esses 10 chifres. Também falei quem eram os 7 cabeças dessa besta, que significa 7 montes também, na revelação, figura de linguagem. Mostrei a vocês que nessa série estamos mostrando que o livro do Apocalipse foi para um evento que aconteceu antes da destruição do Templo de Jerusalém, reformado pelo Herodes, essa visão foi escrita, direcionada com seu destinatário, seu remetente, às 7 igrejas da Ásia Menor, que estava na província romana, que era chamada Ásia Menor de então, que era uma província, que era a Ásia, e a sua capital era Éfeso. Capítulo 1, versículo de número 1, diz que era breve, que tinha que, pela visão, pelas figuras de linguagem, que breve tinha que acontecer, usando a figura de linguagem, a destruição de um local, de um mundo, e esse mundo era o mundo da lei. O evento não foi só para aquele território de Jerusalém, que é outro equívoco, outro erro. Não foi só para a destruição de Jerusalém, mas foi para a destruição do Aion Velho, que existia, que lá estavam os gentios, estavam os hebreus, estavam os filhos da perdição e os filhos da salvação. Então ele disse que breve, e breve aconteceu. Não demorou, porque a palavra rápido, é breve, não demora 21 séculos. Falei, capítulo 1, versículo de número 11, que foi para 7 igrejas da Ásia Menor, onde estavam ali os poloteístas,
ali na Ásia Menor. Éfeso era a capital da Ásia Menor, da Bíblia aqui. E tinha muito poloteísta, que eram os europeus, falando assim, hoje criam vários deuses. Então eles foram perseguidos por isso, porque eles eram monoteístas. Os hebreus sempre foram monoteístas, acreditavam num único Deus. Então aqui nós vamos passando esse conhecimento da graça de Deus. Eu falei que na visão, ele fala na visão em figura de linguagem, em simbologias, e literalmente aconteceria breve dentro do território habitado de Jerusalém. Seria o que? Destruído. Esse mistério sempre esteve revelado. Porém, a religião, com as suas invenções, criaram um inferno espiritual, criaram um ser das trevas, criaram Lúcifer, que era um soldado romano, um homem, criaram as suas mitologias, não é verdade? Juntamente com o concílio de Nicéia. Olha só, os 10 chifres que eu falei para vocês, fazendo aquele resumo rapidinho aqui já para nós entrar, em Apocalipse 17, hoje é a última parte. Vamos entrar no capítulo 18. Eu falei que a dinastia Augusta, que foi visto na visão, caiu 5 reis. Na visão ele diz, caiu 5. E eu falei que quem tinha caído foi o Júlio César, depois o Augusto, Tibério, Calígula e Cláudio. E existia um, ele diz na visão, esse um era Nero, estava vivo lá no ano 68. E por isso que fala que o dragão, um dos 7 cabeças, falando assim, corrigindo, uma das suas 7 cabeças foi ferida de morte. E o dragão entregou o poder e a autoridade para a besta. Esse cabeça que foi ferido de morte foi Nero, que existia lá no tempo da revelação da visão. Ele que começa os 3 anos e meio de tribulação. Nero começa a perseguição ali em Jerusalém. E isso depois é passado a Galba. Ele envia as tropas. Depois Galba começa um pouco, foi coisa de menos de 2 anos. E Vespasiano assume juntamente com seu filho general Tito, Domiciliano, para destruir Jerusalém. Ele morre no ano 68 e passa esse poder à besta que era Vespasiano, um animal feroz, Therion, animal furioso, feroz. E aí nós conhecemos a história que Nero era o filho da perdição citado pelo apóstolo Paulo, Tessalonicenses, que ele fala, capítulo 2. E que, olha como isso é bem claro, meus queridos irmãos. Ele mata sua mãe, mata seu irmão, mata sua amante, mata sua esposa, atia fogo na antiga Roma, que era madeira, e culpa quem? Culpa os seguidores de Yahushua. E aí ele começa a fazer coisas bárbaras, começa a pendurar os seguidores de Yahushua vivo, fazendo tochas dele, daqueles corpos, em fogo. E ele, depois que ele vai à Grécia, ele volta, ele mata os senadores que estavam ali em Roma. E aí os imperadores declaram ele inimigo público de toda Roma. E os senadores estavam prontos para exterminar Nero. Ele, como diz Tócito e Suetônio, que era um contemporâneo, diz que ele pegou uma espada e deu em sua garganta e se matou, cantando que ele era um artista. Então nós vemos um depravo, um filho da perdição, narrada na visão de João, nele de Patmos. Então os 10 chifres, eu coloquei aí, foi quem? Foi a dinastia
5 reis caíram, né, que eu já falei. Depois veio Nero. Nero era o que existia. O Galba, o Otton, o Vitério e depois Vespasiano. Esses 10 chifres da besta, que era o Império Besta, Império Romano que surgiu do mar. E a mulher vestida de escarlata. Agora vamos entrar na série do Apocalipse, terminando essa última parte. Eu falei para vocês que eu ia ler Oséias em outros vídeos. E eu vou ler também Ezequiel. Antes de ler Oséias, para nós entrar no capítulo 17, eu vou mostrar que, na forma metafórica, Deus tinha 2 esposas, e essas 2 esposas, de uma forma de figura de linguagem, porque Deus é Espírito. Aqui é figura de linguagem. Nós lemos o Apocalipse, essa série, com muitas simbologias. E para ler o livro do Apocalipse, nós lemos também o livro de Zacarias, com figura de linguagem, simbólico, Daniel, né, Ezequiel, Oséias. Senão se a gente ler de uma forma literal, a gente vai criar uma mitologia aqui da Bíblia, como o sistema religioso faz. Leem o Apocalipse de uma forma literal, somente esquecem que tem muitas simbologias. E aí eles leem literal e diz que Deus vai destruir o mundo, que as estrelas que nós vemos aqui vai cair na terra, que esse sol que nós vemos aqui de todos os dias da nossa vida, ele vai se apagar, a lua vai perder o brilho, vai haver um grande terremoto, esses terremotos físicos literais, que acontece em todas as partes dos continentes, quase todas as partes dos continentes, com as placas tectônicas. Se nós ler a Bíblia de uma forma somente literal, a gente vai criar uma Bíblia da Disney. E é assim que esses líderes religiosos têm enganado, criando um inferno espiritual, criando um ser das trevas, criando um dragão. Está dizendo que o dragão é o dragão da China, do Apocalipse 12. Mas como é que pode, meus irmãos? Isso é muito ilógico. A visão de João está mostrando que o dragão do capítulo 12 perseguia a mulher. A mulher estava representando na visão o verdadeiro povo de Deus da velha aliança e o verdadeiro povo de Deus da nova aliança. Olha, a lua debaixo dos seus pés, sombra das coisas passadas, da lei, sombra a lei. Vestida de sol, olha, o povo de Deus na nova aliança. Dragão vermelho com 7 cabeças, 7 diademas, representava os descendentes da serpente, os descendentes de Adão, de Eva, os filhos da perdição. Mas vamos lá, este é outro assunto que eu vou estar concluindo no último capítulo 22, fazendo um vídeo, fazendo aquela conclusão de toda a série. Não perca, viu, meus irmãos, essa série do Apocalipse. E a mulher de escarlata, uns dizem que estava sobre a besta de cor vermelha, escarlate, falando assim, ou escarlata, diz que era a igreja. Os teólogos, filósofos, diz que era o mundo de então, diz que é Roma, diz que é o Vaticano, diz que é a igreja agora atual que se prostituiu. Mas nós vamos vendo que estas interpretações estão equivocadas, porque a Bíblia mostra para nós uma Israel carnal e a Bíblia mostra para nós uma Israel espiritual. A Bíblia mostrou os Yahudins, Israel, falando assim em português Brasil, carnais, carne, segundo a carne, e mostrou, e a Bíblia está mostrando o Israel espiritual, e Yahudins espirituais, agora no Espírito, que é a nova aliança, novo céu, nova terra. E aí eles não conseguem fazer uma mistura de graça e lei e graça, estão com rudimentos da lei, e faz aquela salada entre graça e lei. Mas nós aqui estamos com a graça pura. Eles dizem que a meretriz é a igreja do Concílio de Nicéia, é a igreja católica romana, que é a igreja que se uniu, a igreja católica romana se prostituiu com a igreja católica romana, com as suas imagens,
E aí vamos lá para Martinho Lutero, vamos lá para João Calvino, fundadores de igreja de pedra, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. É só nós ler o livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, que nós já entenderemos quem é a mulher montada, sentada sobre a besta de cor vermelha, a prostituta com cálice cheio de abominações, de sangue dos eleitos. A gente vê em Isaías capítulo 1, do 1 ao 21, quem é esta meretriz. Vamos entrar aqui em Oséias, falar também. Mas agora vamos lá. Eu quero que você abra a vossa Bíblia, Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 23, olha só, capítulo 23 em diante, versículo 1, diz assim, Ezequiel 23, para já entrar na série, 20 minutos. Veio, mas a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, vírgula, houve duas mulheres, vírgula, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito. Com interrogação, pontinho, olha o que diz. Prostituíram-se na sua mocidade, vírgula, e ali foram apertados seus seios, e ali foram apalpados seus seios da sua virgindade. Ponto final. Você está vendo que nós vamos lendo aqui as profecias de uma forma de figura de linguagem, oráculos, que nós nunca podemos ler a Bíblia de uma forma literalmente só. Aí eles dizem, não, mas os irmãos preteristas completos leem a Bíblia, que é uma coisa que é literal, e transforma tudo em simbólico, tudo em simbologia. Não, nós entendemos que o que é simbólico, o que é material, literal, é literal. O que é profecias, é profecias. Então, na visão do profeta Ezequiel, ele está mostrando que esta mulher veio a palavra a mim, dizendo, duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram aonde? No Egito. Prostituíram-se, olha, na sua mocidade, quando era nova. E ali foram apertados seus seios, e ali foram apalpados seus seios da virgindade. Está dizendo no Egito, está dizendo os filhos de Jacó. Para onde foram os filhos de Jacó em fuga? Para escapar da fome que caiu. Aquele era o plano de Deus, era a vontade de Deus. Para onde foram eles? Para o Egito. E lá eles se prostituíram. E ele diz que não era uma, mas duas. E tem os nomes. Olha o que o profeta Ezequiel diz, que tem nome delas, das duas ainda. Ele diz, versículo de número 4. E os seus nomes eram Aolar, falando assim, Aolar, isso é português Brasil, vírgula, e a mais velha, vírgula, é Aolibar, sua irmã. Olha só, Aolar, a mais velha, e Aolibar, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. Enquanto seus nomes, vírgula. Olha como isso, é claro, meus irmãos, que Deus não foi a primeira vez que Jerusalém, Judá se prostituíram. Não foi somente na visão, mas ali seria o que, Fernando? Seria a última prostituição. Ali seria a última traição que Jerusalém
estava traindo o seu marido. Ali seria na visão de João na ilha de Patmos, no capítulo 17, que ele viu, ali Deus estava mostrando a ele que seria a última traição, que Jerusalém, a mulher infiel, a prostituta, juntamente com a sua irmã Judá, seria na visão de Ezequiel a Olá e a Olibar, a Olá e a Olibar, seria a última, deu até nome, seria a última traição que elas estavam fazendo com seu criador, com seu marido, com seu esposo. Figura de linguagem. E a sua irmã mais velha, e a sua irmã mais nova, quem era, Fernando? Aí ele diz, versículo de número 4, e os nomes eram a Olá, a mais velha. Você sabe quem é Olar? A Olar, você já sabe, né? E a Olibá, sua irmã, foram as minhas, e tiveram filhas, filhas, né? Filhas. Enquanto seus nomes eram Samaria, é a Olá, e Jerusalém, a Olibar, e prostituíram a Olá, sendo a minha, namorou-se dos seus amantes, olha, irmãos, dos assírios, seus vizinhos, vestido de azul, capitões e magistrados, todos jovens, cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela suas desvassidões com eles, que eram da flor dos filhos da Síria, e com todos querem se namorava, com todos os seus ídolos se contaminou. Versículo 8. E a sua prostituição que trouxe do Egito não deixou, porque com ela se deitaram a sua mocidade, e elas apalparam seus seios, a sua virgindade, e derramaram sobre ela a impudícia. Olha só. Então nós já vemos aqui que o nosso Deus teve duas esposas, e essas duas esposas sempre estavam traindo. E a visão de João na ilha de Patmos seria a última traição. A mais nova, ele diz que era Samaria. E a mais velha, Jerusalém. Olha o versículo de número 11, diz assim, a Ezequiel capítulo 23, versículo 11. Vendo isto, sua irmã, a Olibá, corrompeu seu imoderado amor mais do que ela, e suas devassidões foram mais do que a da sua irmã, e enamorou-se dos filhos da Síria, dos capitões, dos magistrados, seus vizinhos vestidos com capitões. Olha isso, olha que coisa, vestido de primor, com cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens, cobiçáveis. E vi que tinha contaminado o caminho de ambos, e eram o mesmo. Então nós já vemos aqui que quanto a mais nova, que era Samaria, muitas vezes chamado de Esaú, chamada de Judá, na visão da Bíblia, esta era a que traía, mas voltava por interesse. Era infiel, mas se arrependia. Porém, a mais velha, chamada, como nós lemos aqui, deu nome o profeta Ezequiel, a Olibá, essa se corrompeu imoderado amor, mais do que ela, e foi muitas suas devassidões. É só você peço para depois que vocês leiam o capítulo 23 de Ezequiel, que os irmãos vão entender o que Jerusalém fez com seu marido. Jerusalém era infiel mesmo,
Jerusalém sempre traiu. O próprio Salvador disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Aonde estavam aqueles que diziam: o sangue desse homem caia sobre nós? Cuspiram nele, disseram que ele não era rei, que ele era um Messias falso. Eles disseram que ele era o falso profeta, beberrão. Conspiraram contra ele para apedrejá-lo. Você está entendendo, meu amado, o que é a Olibar? Você está entendendo quem foi a Olar, a mais velha? A Olar, a mais velha. E a Olibar, sua irmã. Então, nós já entendemos que seria a última vez de Jerusalém. E foi profetizada no capítulo 24, profetizada no capítulo 21 de Lucas, capítulo 24 de Mateus, Marcos 13, profetizada pelo nosso Salvador, profetizada, olha as profecias, profetizada pelos profetas Naum, Daniel, Zacarias, o próprio Ezequiel. Então nós estamos vendo que seria a última traição de Jerusalém e de sua irmã Judá e Jerusalém. Seria a última vez. Por isso que Jerusalém teve que ser destruída, exterminada, eliminada. Tinha que ser destruída em dois aspectos. Falando assim, em um aspecto físico, porque estava a lei de Moisés, estava o sumo sacerdote, a lei, o templo, estavam os seus objetos sagrados lá dentro, que nós já conhecemos no Antigo Pacto, dente por olho por olho, dente por dente. Ali estava, que tinha que ser destruído. Então, a mulher sentada na besta não foi a primeira vez que ela estava sentada na besta. Muitas vezes ela se prostituiu com os assírios, se prostituiu com Babilônia, se prostituiu muitas e muitas vezes essas duas casas de Israel. Se prostituíram com os deuses. Quantos deuses essa Jerusalém e esta Judá se prostituíram? Muitas vezes, meus irmãos. Aí vem outra coisa aqui, olha. Oséias. No livro de Oséias. Vamos ver o que é Oséias. Olha, não sei se isso aqui foi numa forma literal ou metafórica. Então nós vamos vendo aqui as traições de Jerusalém, que foram muitas, quando Salomão e seu filho Roboão se dividiram, né? Ali Roboão, a casa de Israel, o Israel do norte, o Israel do sul, falando assim, as duas casas de Israel. Então nós vamos vendo ali, meus queridos irmãos, que foram muita idolatria. Capítulo 3 do profeta Oséias, olha o que ele disse aqui, olha, capítulo 3, versículo 1. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, vírgula, amada de seu amigo. Que isso aqui é muito forte, meus irmãos. Contudo, adultera como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Olha que coisa. E comprem para mim por 15 peças de prata e o meio homer de cevada. E ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás outro homem. Assim também esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua de éfode, de terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor a sua bondade no fim dos dias. Olha a profecia. Estava falando dos fins dos dias, do fim dos tempos, sistema religioso que vocês chamam de fim do mundo, o fim de Jerusalém. E a profecia está dizendo que, ele diz,
vai outra vez e ama uma mulher amada. Olha como Deus amava Jerusalém. Olha a metafórica do seu Criador com Jerusalém, com a casa de Israel infiel, com a casa de Judá infiel, com Samaria, com Esaú. Olha o que Deus está dizendo, meus queridos irmãos. Uma mulher amada do seu amigo, olha, do seu amigo, contudo, adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles orem para outros deuses, não estava adulterando com homens, não é pessoas, homens, na visão, não, era na profecia falando assim, não era com homens com mulher, mulher com homens, não, era com outros deuses. Jerusalém sempre foi assim. Deixava o monoteísmo para ir para o politeísmo. Oséias, olha só, meus irmãos, isso aqui é muito maravilhoso. O próprio Oséias, em outro capítulo, olha o que diz Oséias, vamos lá, outro capítulo aqui, é profecias. Vamos lá, capítulo 4 agora de Oséias, diz assim: E ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque a terra não há verdade. Terra, eu já falei, sempre se referido na Bíblia do Almeida, Jerusalém. Era Jerusalém, teólogos. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade. Jerusalém não tinha verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem a perjurar e mentir. Olha, o matar, o furtar, o adulterar, fazer violência a um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Olha que Deus está falando a Oséias. Casa com uma mulher prostituta, Oséias, do seu amigo. Casa com ela. Não sei se isso aqui é metafórica, mas eu creio que isso é uma figura de linguagem. Isso não é literal. Não podemos levar para o lado literalmente. Mas ele diz, vai lá e casa. Isso é figura mesmo de linguagem. Eu acredito assim. Por mais que muitos irmãos na graça acreditem que isso aconteceu literalmente. Mas ele diz, a mulher do seu amigo. Ele estava falando com ele mesmo. A mulher do seu Deus, ela adulterou, casa com ela, porque ela é adúltera. Então você quer dizer, Fernando, que até mesmo Jerusalém, Judá, Samaria, Aolá, Aolibá, traindo o seu Criador, mesmo assim Deus continuou amando essa mulher? Continuou, meus irmãos. Sabe por que Deus continuou amando essa mulher? Porque lá em Jerusalém não tinha somente esses politeístas, filhos da perdição, que traíam o seu marido. Lá tinha os filhos e as filhas de Deus. Eu quero dizer a você aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, que igreja depois do ano 70 para cá, a igreja está perfeita. A igreja nunca traiu, nunca se prostituiu com outros deuses. A igreja está perfeita e é fiel. É a igreja Filadélfia do grande eu sou, do grande Criador, do grande Arro. Então nós já vamos entendendo, meus queridos irmãos. Eu vou ler o versículo 19 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo de número 19, que é o último versículo.
Diz, e um vento envolveu as suas asas e envergonhar Sião por causa dos seus sacrifícios. Olha só, Jerusalém, Jerusalém. Oséias capítulo 1, olha, só que em Oséias, meus irmãos, eu não entrei nem no capítulo 17, mas aqui você já entende quem era a mulher assentada sobre a besta. Ela se assentou no império. Olha, eu vou ser bem claro aqui, meus irmãos. Esta mulher não se assentou só na besta do capítulo 13 do Apocalipse de cor de escarlata. Ela se uniu, ela se vestiu com o império babilônico no passado. Ela se corrompeu com o império dos medos, dos persas. Ela se corrompeu com o império da Grécia, porque lá estavam os outros deuses. Ela se corrompeu com os deuses cananitas. Você está entendendo por que os cananitas estavam lá e foram destruídos? E eles foram para lá, Jacó. Essas tribos se corromperam, mas eram filhos da perdição. Capítulo 1 de Oséias. Vamos ler aqui. A palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Osias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e no dia de Jeroboão, filho do rei de Israel. Olha só. Vamos ler o versículo, porque é muito maior. Vamos ler o versículo de número 11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregaram e constituíram sobre si uma só cabeça. E subiram da terra, porque grande será o dia de Gisriel. Por que Gisriel, Fernando? Você lembra o que aconteceu lá com Gisriel? Gisriel significa o mal provocado. Significa justiça no português Brasil. O mal de Deus foi provocado. Deus estava falando o quê? Que eles, Jerusalém, Judá, Samaria, Aulá, Aolibá, que foi vista pelo nome em Ezequiel, e Deus, eles provocaram a ira, e esta ira caiu lá em Jerusalém. A era dos judeus acabou, meus irmãos. A era dos hebreus segundo a carne, dos Yahudim segundo a carne acabou. Acabou. Não existe mais Jerusalém. O que existe é Tel Aviv. Não existe mais judeus segundo a carne. O que existe são judeus segundo o espírito, espirituais. Para com esse negócio de idolatrar sionismo. Capítulo 17, agora vamos lá. Chegamos agora ao capítulo 17. Eu li até o versículo de número 14. Vou ler agora, terminando a última parte, concluindo o capítulo 17, dizendo que a prostituta assentada na besta de cor de escarlate era a própria Jerusalém, era a mulher infiel de Ezequiel 16, era a mulher prostituta de Isaías capítulo 1, do 1 ao 21, era a mulher que Deus falou para Oséias casar com ela, que era uma prostituta. Jerusalém era a mulher que Deus deu a carta de divórcio, rejeitou ela, mandou ela embora, mandou ela catar batata, destruiu, eliminou. Esta é a palavra da mensagem da graça. Deus amou, 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 amou. E aí o apóstolo Paulo chega lá em Romanos capítulo 9, versículo 22. Ele suportou com muita paciência os vasos da ira passado.
Mas ele mostrou que a sua ira, o seu mal provocado. Destruiu Jerusalém. Destruiu ou não destruiu? Destruiu. Os fatos estão aí. A história, as estátuas, as réplicas. Aqui no meu canal Yahushua Reina para Sempre é o símbolo da destruição de Jerusalém, a escatologia consumada, a Bíblia cumprida, as profecias cumpridas, o final dos tempos profetizado pelos profetas foi para o mundo velho, foi para a destruição de Jerusalém. Deus levantou os gentios e o Salvador profetizou que Jerusalém seria sitiada, pisada pelos gentios, ficaria montões de pedra. Por isso que Jericó, Deus disse a Josué, o homem que construir essa cidade de volta, ele será maldito para todo sempre. Você sabe que Deus estava predizendo, anunciando, meus irmãos, que Jerusalém cairia também e que nunca seria construída. Pode construir terceiro templo, quarto templo, quinto templo, sexto templo. Pode construir, pode juntar França, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Suécia, todos os países do século XXI, todos os continentes. Pode construir Jerusalém, pode tirar a mesquita de Califomar, lá do Domo, onde era o Monte Moriá. Pode construir, pode fazer suas réplicas, podem achar a Arca da Aliança, podem construir o que quiserem, pode criar sacerdote, sumo sacerdote, mas Jerusalém, aquela da Bíblia do Almeida, não existe, nunca existirá. Sabe por quê? Porque o templo agora é a igreja, é os israelitas espirituais. Esta é a mensagem da graça de Deus. E jamais Deus, sendo poderoso, deixaria construir terceiro, quarto templo lá pelo sionista, pelos judeus de 1948. Sabe por que Deus não deixa? É tanto que a religião muçulmana, os muçulmanos, chamados assim na mídia, eles construíram a mesquita lá aonde estava o monte, aonde foi apresentado Isaac. Construíram lá aonde era o templo reformado. Você está entendendo a divina providência de Deus nas Escrituras? Essa série chegou aqui no canal YouTube para mostrar essas realidades da Bíblia, meus queridos irmãos. Porque aqui é bom nós ter inscritos, é muito maravilhoso, ajuda bastante, o canal cresce, mas aqui a minha alegria é ver esses eleitos e estas eleitas fora desse sistema chamado religioso. Este é o meu objetivo e eu creio que também é a vontade de Deus dar sabedoria a eles, para eles saberem que está tudo feito, está tudo consumado e eles estão perfeitos e o reino de Deus está dentro deles, delas, só falta eles conhecer. Por isso que estamos aqui. Não foi a primeira vez que as esposas, Deus estava bom de esposa, que traíram o seu marido. A visão de João na ilha de Patmos, do capítulo 17, foi para mostrar que seria a última vez que Deus seria traído. E não traído pela igreja, porque a igreja nunca teve numa condição de trair o seu Criador. Mas quem traiu foi Jerusalém que disse: olha, mata esse homem. Foi Jerusalém que disse: Herodes, persegue, mata as crianças, porque ele se sentiu ameaçado de perder o trono. Foi Jerusalém que disse: pendura ele, sacrifica ele, ele não é o nosso rei. Foi Jerusalém que disse estas coisas, não foi a igreja.
versículo de número 15, 16, 17, 18, concluindo agora o capítulo 17 diz. Capítulo 17, versículo 15, 16, 17 e 18, e vamos entrar no capítulo 18 do Apocalipse. Diz assim, no outro vídeo entraremos com o capítulo 18, no capítulo 22 vamos fazer o vídeo e concluir essa série do Apocalipse. E disse-me, versículo de número 15, disse-me, as águas que viste, vírgula, onde se assenta a prostituta, são povos, vírgula, multidões, nações, línguas. Versículo 16, e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, vírgula, e a colocarão desolada e nua, vírgula, e comerão a sua carne, vírgula, e queimarão no fogo, ponto final. Você está entendendo como é fácil a interpretação? Não é um livro sistemático. Foi para a destruição da mulher prostituta. Foi para a destruição daquela mulher que se uniu com Roma, daquela mulher que se uniu aos imperadores, que se uniu aos 10 chifres. Foi para aquela mulher que estava sentada sobre muitas águas, porque Jerusalém era assim, estava no centro da terra, era a terra de Jerusalém. E diz na visão de João, e João termina dizendo, eu vou fazer você entender quem é essa mulher. Ele disse, olha, ele deixa bem claro, essa mulher prostituta senta em multidões, está acima de multidões, nações, línguas. Mas só que você diz, e os 10 chifres que viste na besta são, olha, os que odiarão quem? A prostituta, a mulher que estava sobre a besta. E vai colocar ela, o que? Desolada, vai fazer dela nua, vai abusar dela, vai estragar com ela, vai matar ela, vai exterminar ela. Esta foi a vontade do Altíssimo. Vocês se uniram, foi a última prostituição de Jerusalém, foi a última prostituição de Judá, de Esaú, foi a última prostituição, foi a última traição de Aolá e Aolibá, foi a última prostituição, meus irmãos, do canal Yahushua reina para sempre, e disse que os 10 chifres ia colocar ela nua, e ia ainda fazer o que, Fernando? Ia colocar ela nua, ia estragar, ia abusar dela, ia usar ela. Olha a figura de linguagem de João, olha figuras de linguagem, meus irmãos do canal Yahushua reina para sempre, o que ia fazer com esta mulher prostituta, com cálice cheio de sangue dos mártires, dos seguidores de Yahushua, de Jesus, ia colocar ela nua e depois ia comer a sua carne. Então acabou Hebreus segundo a carne. Quando fala carne, aqui ia comer a sua carne. Acabou, meu irmão. Acabou esse negócio. Não existe judeus da Bíblia, do Almeida Mas. O que existe é judeus do novo céus, da nova terra, no Espírito, perfeito, santo, Israel, eleita, antes da fundação do mundo. Mas eles vão me questionar. Vão dizer que eu sou herege, endemoniado. É isso que eles falam, desigrejados. Não, eu sou Israel espiritual. Pode uma nação, Isaías 68, nascer do dia para o outro? Olha a pergunta da profecia. Nasceu ou não nasceu? Claro que nasceu. Comeu a carne da Israel prostituta, de Judá prostituta, ou os 10 reis. Quem foi que comeu, que deixou a Jerusalém
envergonhada, comeu a sua carne, deixou ela nua, envergonhada. Quem foi, meus irmãos? Os 10 chifres da besta. Quem foi os 10 chifres da besta? Quem foi, Fernando? Eu já falei com vocês, eu já ensinei para vocês, meus queridos irmãos, do canal Yahushua Reina para Sempre, que foi Júlio César, Augusto, Tibérios, Calígula, Cláudio, Nero, Otton, Galba, Vitério e Vespasiano, seus filhos, General Tito, General Domiciliano. Foi eles, foi o Império Romano, o Império chamado Tério, besta. Esta é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. E queimarão, olha, meus irmãos, isso aqui, quando eu converso com os irmãos aqui no YouTube, quando eu digo assim, que não existe mais judeus, eles tentam refutar, vem com DNA, fala que eles são comprovados, mas está dizendo que depois de comer a carne, os 10 reis ia colocar o quê? Fogo. Fogo. Colocou fogo ou não colocou fogo, Fernando? Pedro disse, o mundo que subsiste agora, que os irmãos evangélicos dizem que isso é no futuro, né? O mundo que subsiste agora, ele se desfará, se derreterá no fogo. Flávio Joséfo diz que um soldado colocou com a sua tocha fogo no templo, incendiou, acabou, fogo, foi consumido, irmão. E Jerusalém foi consumida, eliminada. Existe hoje lá no Oriente Médio, chamado Terra de Israel, ruínas. E os 10 chifres que viste da besta são os que odiaram, olha, os que odiaram a prostituta e colocaram desolada, nua, e comeram a sua carne, queimaram no fogo. Por quê? Versículo 17, porque Deus, porque o diabo, o ser das trevas, o demônio, o dragão do capítulo 12 do Apocalipse, que eles dizem que é o Satanás, o capiroto. Versículo 16 está dizendo que é um ser espiritual. Teólogos, estudiosos, filósofos da religião, do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, vocês que inventaram a mitologia de um ser das trevas, está dizendo aqui que foi Deus, que foi Yahweh, que foi Ele. Versículo 17, porque a pombagira, o enxucaveira que fez isso? Não, está dizendo que foi o Criador, o esposo, que foi traído muitas e muitas e muitas vezes. Reflita, meus irmãos, porque Deus tem posto em seus corações, vírgula, que cumpram o seu intento, vírgula, e tenha uma mesma ideia de que tenha besta e o seu reino, vírgula, até que se cumpram as palavras de Deus. A obra literária, qual que é, Fernando, a obra que Deus concluiu no passado, no Antigo Pacto? Qual foi a obra? A obra literária, a Bíblia, aqui, ó, cumprida, consumada, feita, foi a Bíblia. Ele concluiu a sua obra. Ele colocou nos corações intentos, colocou no coração dos homens do Império Romano para destruir Jerusalém. E foi Deus que colocou no coração dos 10 chifres, que colocou no coração dos 7 cabeças, que colocou no coração do general Tito, do general Domiciliano, que colocou no coração de Vespasiano, que colocou no coração de Nero, que colocou, foi Deus. Não foi um ser chamado diabo. Para concluir a sua vontade. É a vontade de Deus que prevalece. Não é a vontade das prostitutas, da mulher de Jerusalém, de Judá, dos politeístas, dos filhos da perdição. É a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus.
destruir, acabar com a era chamada hebreia. E foi a vontade de Deus reiniciar, construir a nova Jerusalém. Versículo 18. Eu vou terminar nessa pérola da graça. Não perca essa série, hein, meus irmãos. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Era Jerusalém. Era passado Jerusalém. Essa é a pérola da graça de hoje. A mulher do capítulo 17 do Apocalipse, vestiu, sentada, unida, a besta, Império Romano, seus imperadores, seus Cáser, seu César, foi Jerusalém. Se prostituiu com Roma. E outra vez, de muitas, que se prostituíram com seus outros deuses, se prostituiu com os deuses romanos, com César, que eram considerados deuses. Você está entendendo? Então fica essa pérola da graça para vocês hoje, meus queridos irmãos, e eu vou terminar agora dizendo a vocês, para vocês refletirem um pouquinho, que tudo que vocês ouvirem do Apocalipse, que é para o final dos tempos, isso é engodo. Final do mundo, engodo. Final do mundo, mentira. Pode ficar despreocupados, meus irmãos, que o livro do Apocalipse foi para a destruição de Jerusalém, de Israel, da prostituta, de Judá, de Samaria, a Olá, a Olibá, como nós lemos. E que a igreja não precisa ser restaurada, porque a igreja já nasceu restaurada, perfeita. A igreja nunca traiu Deus, nunca. A carnal, sim, traía o seu marido, mas a espiritual, jamais. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que não há mais perseguição por causa de Yahushua, por causa de Jesus, como nós vemos na mídia, aqueles homens lá no Islã sendo decapitados, colocado bomba na sua garganta, estourando os miolos, o cérebro sendo esparramado, mostrando aqueles vídeos dos homens descendo na gaiola com aquelas roupas vermelhas, colocados lá dentro do mar. Aí as pessoas fazem aquela tristeza, milhões de visualizações. Olha, estão sofrendo por causa de Jesus, estão sendo martirizados. Olha os mártires que não estão negando Jesus. Mentira. Não existe mais perseguição aos seguidores de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não existe mais filhos da perdição. Não existe mais inimigos dos descendentes da mulher. O que existe é perseguição religiosa. Essa sempre vai haver. A perseguição porque eu estou no cristianismo. A perseguição porque eu estou no islamismo. A perseguição porque eu estou no judaísmo. A perseguição porque eu estou na igreja A. A perseguição porque eu estou na igreja B. É perseguição por causa da igreja de pedras. Mas não é por causa de Yahushua, pois bem ele é espírito. Esta é a série do Apocalipse. Já foi revelado o mistério. Tô indo. Um abraço a todos. Obrigado pelas suas participações. Fica à vontade, o comentário está aberto. Eu sei que muitas pessoas vão dizer: o Fernando acredita no universalismo, que não existe mais filhos da perdição.
Mas aqui no canal vamos mostrar a vocês que realmente a obra literária feita, a Bíblia, conjunto de livros, agora vivemos no novo céu e na nova terra. Vivemos no Espírito, andamos no Espírito, nós olhamos no Espírito, não a carne. Um abraço a todos.